Olá! Na nossa quarta aula do minicurso Traços do Brasil Imperial, Arquitetura Brasileira Pós-Independência, nós vamos abordar o estilo eclético. Bom, para falar um pouquinho da arquitetura eclética, né, também trazendo um pouquinho do contexto histórico, é uma arquitetura que se estabeleceu no Brasil em meados do século XIX e, assim como o estilo neoclássico, né, teve forte influência internacional. É compreendida como um misto de estilos arquitetônicos anteriores e que possui o maior aproveitamento dos avanços da engenharia, como a utilização do ferro forjado. Então, essa arquitetura eclética, ela acaba surgindo, né, posteriormente à arquitetura neoclássica aqui no Brasil, e ela se apresenta, né, como uma mistura, como uma união de diversos estilos arquitetônicos, né, às vezes 2, 3 estilos arquitetônicos numa mesma construção, numa mesma edificação, né, e a gente consegue observar, essa mistura por meio dos detalhes, né, das formas, enfim, a gente consegue distinguir essas características na arquitetura, né. E aqui ao lado, né, a primeira imagem, trecho da paisagem urbana de Carlos Linde, de 1865, né, essa imagem, ela acaba apresentando, né, uma residência, aparentemente rural, mas ela apresenta, né, traços dessa arquitetura eclética, né, eh, por causa principalmente desse detalhe do frontão, a gente consegue observar esse formato arqueado, né. Na arquitetura colonial, a gente conseguiria observar, né, ou a presença do frontão grego, né, ou, a utilização de uma platibanda sem o frontão, mas, às vezes até do telhado realmente aparente, né, varia de lugar para lugar, mas nesse a gente consegue observar, né, por mais que de maneira distante, esse formato curvo da platibanda, né, perdão, do frontão, e a platibanda com alguns pináculos, né, algumas estátuas possivelmente, e esses adornos também em volta das esquadrias, na própria platibanda em si. Então a gente começa a perceber que, essa arquitetura, né, ela acaba misturando, resultando do processo de outras com características de outros estilos, né, para formar o seu próprio estilo. Bom, e aí ela surge inicialmente dentro do academicismo e se apresenta em 2 vertentes, né, que seria de belas artes, que se utilizava de simetria, cheios e vazios e elementos decorativos, e engenharia, que unia função, estrutura e economia. Seu auge se deu com a adoção do estilo para a remodelação da capital federal após 1889, né, com a proclamação da República. Então a gente acaba vindo, né, de um processo, né, lá de 1822, com a independência do Brasil, né, desde 1808, com a chegada da família real portuguesa, começa uma série de mudanças na questão urbana da cidade, no traçado urbano da cidade, né, essa necessidade de crescimento, de embelezamento, né, muito influenciado pela arquitetura estrangeira, né, e aí esse processo ele é contínuo, né, ele vai se dando ao longo do tempo e se transformando, né. Então a gente tem, com o processo de independência, né, a oficialização do estilo neoclássico, né, como o estilo arquitetônico adotado no período, né, e agora nesse novo momento, né, que é o momento da proclamação da república, a arquitetura eclética, perdão, é a que prevalece, né, sendo sendo a principal, a oficial. Aqui ao lado a gente tem uma imagem, né, do Rio de Janeiro, acho que é do 1º de março ou Praça de Março, né, que é do Beno Treidler, de 1895, e aqui a gente pode observar algumas construções, né, com essa mistura de estilos arquitetônicos, né. A gente consegue observar, à esquerda, né, alguns traços neoclássicos, a gente vê pseudo-colunas, né, aparentemente pseudo-colunas com capitéis jônicos, né, a utilização desses arcos
nas portas, né? Ao mesmo tempo, na parte superior é possível observar estátuas, né? Uma estátua, um guarda-corpo balaustrado, enfim, e essas luminárias de ferro, né? Com os adornos, né? As ornamentações, aparentemente, né? Florais, talvez. E aí a gente consegue observar como a evolução urbana ela vai se dando, né? Essa imagem ela representa no final ali do século XIX, né? E aí a gente consegue ver como a estrutura urbana ela já está mais consolidada, né? Sempre importante a presença da igreja, né? Ao fundo, de maneira mais centralizada na imagem. Aqui a gente já pode observar, né, as ruas com um certo calçamento, né, digamos assim, os passeios também, e enfim. Então a gente consegue observar, né, o retrato desse período e essas transformações urbanas ocorridas. Bom, no que se refere às características construtivas, ainda podem ser observadas a presença de porão, platibanda balaustrada com cornija, de padieira e castilho nas esquadrias e elementos ornamentais rebuscados. A utilização de cores fortes nas edificações possui grande influência do estilo Art Deco, inspirado no movimento fauvista da pintura. Os gradis de ferro têm presença quase obrigatória. Aqui ao lado, a gente tem o Palácio de São Cristóvão, né, que é do Debré, 1817. A gente consegue perceber os traços, né, da arquitetura, uma referência de arquitetura colonial, ao mesmo tempo que o bloco, né, mais à esquerda, mais à direita, né, apresenta uma espécie de cúpula, né, as estátuas, né, de certa forma os pináculos no acabamento ali do telhado, no final das águas ali, essa estrutura de escada, quase que uma estrutura ornamental ali, formando um volume em C ali na frente, né? E com o guarda-corpo em ferro, né? Todo trabalhado. Então a gente consegue perceber essas mesclas que acontecem nessa arquitetura eclética. Bom, ela se apresenta como uma mistura dos estilos clássico, gótico, barroco e neoclássico e se caracteriza pela simetria e hierarquia dos espaços internos, grandiosidade e riqueza decorativa. A disposição da edificação no lote passa a ser geminada, conta com a fachada alinhada testada, possui acesso e varandas laterais, portões e gradis de ferro. Né? Aqui é um cartão postal do Rio de Janeiro, né, mostrando o Teatro Municipal, o autor não foi identificado, né? E o Teatro Municipal, ele é um exemplo de arquitetura eclética, né? A gente pode observar uma espécie de cúpula, enfim, as colunas, com, né, as colunas gregas, o frontão não se apresenta, né, nessa fachada, mas a gente pode ver que existe uma ornamentação bastante, assim, intensa, né, nos detalhes, nos acabamentos nas platibandas, a presença das estátuas, né, se eu não me engano é uma águia que tem na ponta da cúpula, né, os arcos, enfim, essa mistura de estilos a gente consegue associar diretamente, né, quando a gente observa, ao estilo eclético. Bom, e as principais características, né, dessa arquitetura são a simetria espacial, as ornamentações como colunas, estátuas, flores, a busca pela grandiosidade, né, com a sofisticação e a dramaticidade nas edificações. Então, o Teatro Municipal é um belo exemplar, né, dessa busca pela grandiosidade. O luxo e a riqueza nas ornamentações, né, como a gente pode observar, mesmo que de maneira não tão detalhada, mas é possível verificar essa quantidade de detalhes, né, em toda a construção, principalmente na parte da cobertura, né, que a gente consegue identificar melhor. É a mescla, né, dos estilos arquitetônicos e um grande desenvolvimento na parte, né, do design de interiores.
Bom, essa foi a nossa quarta aula. Foi uma aula um pouco mais rápida, porque agora os estilos vão sendo, né, tendo características marcantes, mas também, de certa forma, trazendo influências, né, dos outros estilos arquitetônicos. Mas é importante destacar, nesse período, a questão do desenvolvimento, né, de como a questão da vida urbana, ela acaba influenciando, né, nesse investimento na arquitetura, e esses estilos acabam sendo implementados, né, vão surgindo no decorrer do tempo, em vista desse desenvolvimento, né, desenvolvimento econômico, urbano, social, enfim, diversos fatores acabam levando, né, a implementação desses estilos, e com isso a gente vai conseguindo observar o desenvolvimento das cidades, o crescimento das cidades, né? Mas é isso. Te aguardo na nossa quinta e última aula. Até lá!